Olá, é, estudando um pouco da Bíblia sobre a lei, a fé e a graça, qual é a relação que existe entre a lei, as obras da lei, a fé e a graça? Uma vez que eu sou salvo pela graça, eu não preciso obedecer à lei? A lei foi abolida? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? É importante nós procurarmos na Bíblia o que diz, o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Eu aceito a Cristo, agora eu estou na graça, sou salvo pela graça, então eu posso fazer o que eu quero, a lei foi abolida, não preciso guardar nenhum mandamento, nem praticar nenhuma obra. Vamos ler, ver o que a palavra de Deus nos ensina, porque temos que ir na Bíblia. O que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito? Eu gostaria de ler alguns versículos. O primeiro que eu vou ler está em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16. Diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gostaria de ler mais uns também. Agora vou ler Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nesse versículo vemos que somos salvos pela graça, pela fé. Salvos pela fé mediante a graça e não das obras. Aqui então já está falando da fé, da graça e das obras, né? A prática da lei. Então, não somos salvos por praticar a lei. Somos salvos pela graça. Agora, qual é a importância da lei? Qual é a importância das obras? Vamos ler mais alguns versículos, né? Qual é a importância então? Vamos aqui ler em... Gostaria de ler primeiro Romanos. O que a palavra de Deus nos ensina no livro de Romanos sobre esse respeito. Romanos capítulo 3, verso 31 diz assim, Paulo falando: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O que a palavra de Deus nos ensina? Uma vez que eu aceitei a Jesus pela fé, aceitei a sua graça, esse dom maravilhoso que é a graça que nos salva, eu anulo a lei, não obedeço mais a lei de Deus? Não. O que a Bíblia está ensinando aqui? Ao contrário. Antes estabelecemos, ou seja, praticamos ela, as obras da lei. Também gostaria de ler sobre esse mesmo tema aqui, que estamos estudando, o que fala agora lá no livro de Tiago. Tiago capítulo 2, e o verso, vou ler o 17, o 18 e depois o 26. Diz assim, ó, Tiago capítulo 2, verso 17. Diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então nós vemos aqui que há uma relação entre fé e obras. A graça salvadora, a nossa fé que exercemos nessa graça e as obras. E o verso 26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.
Então, o que esses livros e esses versículos nos ensinou e nos ensinam? Nós não seremos salvos por praticar a lei. As práticas das boas obras, elas não te garantem a salvação. A salvação é garantida por meio da fé na graça de Cristo, em seu sacrifício, ao exercermos fé no sacrifício que o Senhor Jesus fez. Essa graça salvadora nos cobre. Então, a graça de Cristo, esse dom maravilhoso que é dele, que ele nos concede, pelo teu amor e tua misericórdia, ele nos concede essa graça, e por meio da fé, ao exercermos fé nessa graça que ele nos concede, ao estarmos com essa fé firmada nele, no sacrifício que ele fez, então, isso nos garante a salvação. Cristo, ele que fez tudo por nós. Agora, a lei, qual a importância da lei? Porque uma vez que nós fomos salvos pela graça, agora nós exercemos fé. E como nós demonstramos essa fé? Como nos ensinou no livro de Tiago. Ou seja, as obras que praticamos agora é uma demonstração da nossa fé. Então, somos salvos pela graça e as obras testificam que nós fomos alcançados por essa graça. E uma vez que fomos salvos por Jesus, que temos essa graça salvadora que ele nos concede, nós praticamos as obras, obedecemos à lei, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Fé e obras andam juntos. Entendeu? É como se fosse dois remos. Você está num barco. De um lado a fé, exercer fé no sacrifício de Cristo, na sua graça. No outro lado, as obras. As boas obras testificam a minha fé em Cristo. Então, a religião pura e verdadeira, como diz aqui também em Tiago, é o que? É você exercer fé em Cristo e ter as boas obras, a prática das obras, ajudar ao próximo, como o Senhor Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, exercer fé em sua graça salvadora e amar ao próximo como a ti mesmo, ajudar, praticar as boas obras. Fé e obras andam juntos. As obras não te salvam. Você pode fazer tudo o que você quiser, que tiver ao seu alcance. Obedecer à lei, obedecer perfeitamente todos os 10 mandamentos. Praticar tudo o que o Senhor pede na sua palavra. Mas isso não te garante a salvação. Porque a salvação vem pelo que Jesus fez na cruz. A graça dele nos alcança. Então, essa graça nos salva. Agora que estamos salvos, nós devemos, por amor a Deus, praticar e obedecer a sua lei, praticar as obras. Entendeu, meus irmãos? Então é importante. Nós estamos na graça, mas temos que obedecer a lei porque o Senhor Jesus nos ama. E o Senhor Jesus fala lá no livro de João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se amamos a Jesus, se aceitamos a sua graça salvadora e exercemos fé, temos que observar os seus mandamentos, guardar a sua lei. E guardar a lei é praticar a lei, praticar as obras que o Senhor Jesus nos pede. Não praticar para ser salvo, mas praticar as obras porque fomos salvos. Que Deus abençoe a todos.